Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer em estar aqui com vocês. Eu vou colocar um vídeo e depois a gente conversa melhor sobre isso. Ana, como eu faço aqui? Ela já vai poder. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo pensando no tema de hoje. Não precisa relacionar nada, mas só deixa na cabeça o tema de hoje.
Oi. Alguém se identificou um pouco com essa pobre coitada aí? Ela era competente? Habilidosa? Ela sabia o que ela estava fazendo? Sabia? E o que aconteceu para ela ter esse fim? O que houve? Certamente ela sabe fazer tricô há muito tempo, ou crochê, não sei exatamente o que é. Então ela sabe o que está fazendo, ela tem competência para isso, ela tem habilidade. O que faltou para ela? Ela tinha recursos? Ela tinha tudo, até a cadeirinha para colocar lá no topo da montanha. O que faltou para ela? Planejamento. Faltou ela estabelecer o quê? Objetivos. E aí, numa avaliação desse trabalho, o que aconteceu no momento que ela parou e viu que ela já estava, ela que tinha recurso de sobra, ela já estava dando o próprio recurso do cabelo, porque ela entrou num automático de fazer, e foi fazendo, aí acabou o recurso e ela não sabia a hora de parar para mensurar, ela não sabia a hora de encerrar um ciclo, iniciar um novo, e aí mensurar os resultados desse ciclo e passar para o outro. E muitas vezes a gente cai neste erro. A gente sabe o que está fazendo, a gente gosta, não é à toa que a gente está em frente de ponto de cultura, fazendo projeto cultural e etc. Só que a gente acaba entrando e engatando um automático e não percebe que lá atrás, lá no início, não se planejou muito bem todas as etapas. O monitoramento e uma avaliação é diferente do que a gente pensa, não são coisas que são pensadas no final. Todo mundo fala, que hora que eu avalio? No final. Então não vou nem me preocupar com isso. Então, para que serve o monitoramento? Se não é para você perceber em determinadas etapas dessa execução, em que momento a minha avaliação vai mudando de rumo. A hora que ela parou para avaliar, ela simplesmente jogou fora tudo o que ela acumulou de conhecimento. Ela jogou fora as agulhas, suspirou e entrou num outro automático de cortar a unha com o único recurso que sobrou. Então, desse vídeo fica pra gente um toque, uma dica. Percebam sempre quando a gente está entrando num automático e não parando para mensurar. Com o material que ela tinha, se ela se propusesse a fazer cachecóis, ela teria uns 20 e muito bem feito, porque ela tem habilidade para fazer isso. Tá certo? E aí, a minha fala, não tem muito tempo, ela vai ser nesse sentido, de trazer a gente lá para trás. Esqueçam indicadores, avaliação, monitoramento. Coloquem isso dentro de um armário. Agora, abre aquela porta, aproveita que ela é bem forte, bem de madeira maciça, e coloquem lá dentro indicadores, avaliação. Não pensem nisso agora. Sabe por quê? Porque a gente precisa retornar lá atrás e perceber que o único projeto que é possível ter uma... Quem quer ter uma avaliação ruim num trabalho? Alguém quer? Ninguém. A gente quer ser muito bem avaliado, muito bem autoavaliado. E para que isso aconteça, a gente precisa perceber em que momento do projeto a gente está falhando na sua elaboração. Porque quando eu não conecto os elementos de um projeto, ele não vai me dar fruto. O indicador, a avaliação, nada mais é a colheita de tudo que eu plantei.
E se isso não brotar naturalmente, existe possibilidade da gente arrancar, plantar lá mal plantado, e depois ir lá e arrancar a floração debaixo da terra, sem nascer espontaneamente isso? Não. É preciso que se plante, que se regue, que se cuide, que se atente para o sol, para a chuva, para o vento que vai bater ali. E a avaliação positiva é algo que floresce dos seus objetivos bem cuidados. Então vamos pensar um pouquinho. Assim que eu descobri como é que eu... Ai! Peraí, aí. Os elementos imprescindíveis de um projeto. Eu coloquei imprescindíveis, não é porque eu sou exagerada, não. É porque se um deles falhar, se um deles faltar, não for bem observado, o que vai acontecer é que o projeto vai ficar manco. E no momento de avaliar esse projeto, ele vai ter uma falha aí. E essa falha vai fazer falta na inteireza dessa avaliação, na segurança que eu vou ter de monitorar esse processo. Primeiro, diagnóstico. Diagnóstico é aquele retrato, é aquele cenário que eu tenho de trabalho. Então, o diagnóstico vai me dar toda a situação em que o meu projeto precisa atuar. Ele vai me dar o problema existente. E o problema é uma das fases fundamentais de um projeto. Percam bastante tempo pensando no problema que ele vem resolver. Não existe um projeto cultural, um ponto de cultura, num lugar onde não precise de solução. E onde precisa de solução é preciso olhar para o problema e identificá-lo muito bem. Então, esse diagnóstico, usem ferramentas, metodologias para descobrir esse diagnóstico. Depois vem os objetivos. Uma vez que eu sei qual é o problema, eu vou traçar alguns objetivos para me direcionar, para arrumar para essa solução. E depois vem metas. Meta e objetivo é a mesma coisa? Quem acha que é, quem acha que não é? Meta e objetivo. É? Mais ou menos? O que é meta? Hã? A meta é o meu objetivo colocado no tempo e no espaço e nas condições que eu tenho para chegar. Então, quando eu estabeleço um objetivo grande, um objetivo geral, um objetivo específico, eu preciso ter meios de alcançá-lo. E para isso eu vou estabelecendo metas. Qualquer projeto sociocultural, ele está localizado dentro do tempo e do espaço. Né? Ele não acontece de uma outra forma. Então você estabelece metas para alcançar os objetivos. Em tanto tempo eu chego e resolvo isso. Então eu quero ir à Lua. Eu não vou amanhã para a Lua. Eu preciso... A minha meta é até amanhã pesquisar como é que eu faço para ir para a Lua. Depois eu vou estabelecendo mais um monte de atividades. As metas são esses marcos que eu coloco. E aí vem o monitoramento. Obviamente, se eu estabeleço metas, eu preciso ter alguma metodologia de olhar se eu alcancei ou não. Ou não adianta. A minha meta está para cá, a execução do meu projeto começa a vir para cá. Eu deixo ele ir? Não posso, porque ele vai em sentido oposto. A execução está indo em sentido oposto à minha meta. O monitoramento vem como uma guia que vai fazendo retornar essa execução, implantando ações e voltando em direção à minha meta. Recurso. Também um projeto não acontece sem recurso. Eu preciso saber muito bem sobre esses recursos. É só recurso financeiro? Um projeto acontece só com recurso monetário? Então eu tenho recurso de pessoas, né? Recursos humanos, eu tenho
recursos materiais, e aí eu estabeleço tudo que esse projeto vai precisar para acontecer. E depois a divulgação. Obviamente que a divulgação é não só um aliado do sucesso de um projeto, de uma boa avaliação para ele, como também um elemento estrutural. Quanto mais pessoas sabem, tanto o público-alvo, quanto o público beneficiado, como o público interno, todos eles, quanto mais eles sabem sobre o projeto, mais chances esse projeto tem de conseguir um bom monitoramento e uma boa avaliação nos seus marcos de projeto. Então a divulgação, ela entra aqui na minha relação como um elemento imprescindível. Todos esses elementos juntos, bem observados, cuidados com a atenção que eles precisam, eles vão facilitar muito quando você for implantar uma metodologia de monitoramento de avaliação. E aí eu trouxe dois métodos, um para essa elaboração e outro para monitoramento e avaliação, que depois a Cláudia já tem contemplado esse método na apresentação dela. Então eu vou me demorar um pouco mais nesse de elaboração, que eu acho, né, eu penso muito seriamente que é onde está o segredo de uma boa avaliação e de uma facilidade de monitoramento. Ninguém está dizendo que monitoramento é fácil de ser feito. Se fosse fácil, não precisaria nem de um seminário para falar dele. Monitoramento é uma coisa que vai ganhando mais complexidade à medida que a gente passa a negligenciar os elementos estruturais. Então, é uma relação muito cruel com a gente. Percam o tempo que for se debruçando sobre problemas, sobre objetivos, criando essa conexão. Com esse exercício da árvore, a gente vai conseguir pensar em conexão. Geralmente, quando eu tenho que fazer um projeto, fala assim, olha, tem que fazer um projeto, não sei o que tem um edital distribuindo recursos e vamos fazer. Eu sento lá no computador e olho, tem os tópicos, né, para responder. Tem objetivo geral, objetivo específico, tem ações, e aí eu fico, meu Deus, me ilumina que eu preciso fazer isso aí. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí eu começo a escrever esses objetivos sem criar uma correlação entre eles. E quando você vê, você tem um Frankenstein em que o objetivo geral é X e os objetivos específicos são numerais. Eu não boto nem que são Y, porque é letra. São muito díspares daquilo que eu preciso alcançar realmente, que parte do problema. Então, a primeira coisa, eu preciso, na minha árvore, identificar o problema. Quando eu vou elaborar um projeto, a parte mais importante é a elaboração do problema. Por que essa metodologia ela tem uma árvore como símbolo de criação? Porque existem raízes e existem folhas, galhos. Então, é algo que se prende ao chão, ganha força no seu tronco e vai embora criando galhos e frutos e outras coisas. Identificar o problema. Eu quero uma árvore de problemas. Esse é nossa primeira árvore. Eu vou identificar o problema que eu quero resolver e eu vou colocar esse problema no centro da árvore, tá? Aqui, ó, vem o problema central do meu cenário ali, do meu diagnóstico. Eu vou formular esse problema num estado negativo. Percebam que tudo isso são dicas importantes para a gente não se perder nessa elaboração e não deixar escapar um rabo para lá que vai ficar meio solto na hora da avaliação. E eu não posso confundir problema com falta da solução. Um exemplo disso, eu tenho violência no bairro.
e eu tenho falta de policiamento no bairro. Qual é o meu problema central? Quem acha que é a violência no bairro? Quem acha que o meu problema é a falta de policiamento no bairro? Quem não levantou a mão não acha nada. É isso? Qual é o meu problema aí? Violência no bairro é o meu problema. Percebam, violência no bairro é uma questão negativa, não é? Eu formulei, quando fala violência, já nos remete a uma questão negativa. Então isso já é um indício que eu encontrei um rastro aí de construção do meu problema. Quando eu falo policiamento no bairro, tudo bem, isso é controverso, mas não é tão negativo quanto falar de violência, né? Então, a violência, sempre façam esse filtro quando for construir um problema. Vejam se ele está formulado num estado realmente negativo. Tayana, eu acho que você está bem um pouquinho para cá. Isso, está entrando ali. Bom, eu tenho o meu problema central definido aí, certo? Na raiz da árvore, e quando vocês forem trabalhar essa árvore com a equipe do ponto de cultura, ou a equipe que vocês forem trabalhar, coloquem uma árvore na parede, façam umas tarjetas, colhem as tarjetas. Vocês já ouviram falar num método chamado Metaplan? Que é onde você cola tarjetas ali, e isso é muito funcional para trabalhar essa árvore. Em casa a gente trabalha até para ver quem não lavou louça, criou um conflito, vamos lá botar na árvore o que está acontecendo. A árvore do problema. A raiz vão ser as causas desse problema. Então, eu tenho policiamento ineficaz, identificado como uma das causas da violência. Concordam? Se o policiamento ele é ineficaz, ele é abusivo, ele é deficitário, ele é uma das causas de violência também? Ações culturais inexistentes é uma das causas da violência? Escassez de opções de lazer e esporte é uma das causas de violência? Desemprego é uma das causas de violência? E por aí vai. Eu aconselho que vocês não estabeleçam muitas causas. Quando vocês forem elaborar um projeto, comecem com poucas causas para o problema, que isso vai facilitar vocês construírem ajustadamente a árvore de objetivos depois. Tá certo? Então eu construí o meu problema central e construí, junto com a equipe, 4 causas mais incidentes desse problema. As consequências da violência. Percebam que aqui, aqui vai ter relação de causa com o problema central. Quando eu subo para consequência, vai ter uma relação também, com isso aqui eu tenho violência, com a violência eu tenho essas coisas que a gente vai listar lá em cima, que são violência causa, traz como consequência a insegurança aos moradores, certo? É uma das consequências. A expansão do tráfico de drogas é uma das consequências da violência. Quanto mais violência, mais expandido fica o tráfico de drogas e essa rede de comercialização ilegal de drogas. Vulnerabilidade de adolescentes e jovens é algo que é uma consequência da violência. Tanto aqueles que estão vulneráveis, participantes do esquema da violência, em redes de tráfico, etc., tanto aqueles que estão na calçada, saindo da faculdade, saindo da escola e etc.
e aumento do número de homicídios. Também é uma consequência da violência. Aqui nós temos feito a nossa árvore de problemas. E aí eu já tenho um primeiro passo para estabelecer numa transposição sem encher linguiça. Eu não preciso encher linguiça, eu já tenho todos os marcos aqui para escrever o meu projeto de forma ajustada e conectada. Como eu vou fazer? Eu vou pegar a árvore aí, a minha árvore de problemas. Eu tenho o problema central, as causas e as consequências, certo? Já resolvi com a minha equipe quais são. Tudo que for causa vai virar automaticamente, sem precisar inventar nada, objetivos específicos. Tudo que é o problema central, numa mágica eu vou criar o objetivo geral e as consequências também. Numa transposição simples, eu vou criar objetivos, resultados do projeto. Nessa relação mesmo. Então, como é que isso fica? Lembra da minha árvore de problemas? Violência no bairro vem central, de raiz eu tenho 4 itens e de consequências lá na copa eu tenho mais 4 itens, certo? Agora eu vou montar o meu projeto. Eu já tenho todo o diagnóstico de problemas classificado em consequência, problema central, causa, problema central e consequência. E agora eu vou fazer a transposição simples. Se o meu problema era violência no bairro, o meu objetivo geral qual vai ser? Coloca um verbo na frente. Coloca um verbo porque um projeto é algo que vai fazer alguma coisa, vai tomar uma atitude para resolver esse problema todo. Reduzir para começo de conversa, para primeiro projeto é legal. Reduzir, minimizar, não coloquem que vocês vão exterminar a violência, porque a gente precisa estar atento à viabilidade dos nossos objetivos, nem sempre eles são viáveis. Então, o meu objetivo geral, sem nenhum lesco-lesco, sem precisar inventar nada, é reduzir a violência no bairro. Ele é simples de ser feito? Se eu coloquei reduzir, depois eu vou criar lá as minhas variações de indicadores que vão me dizer o quanto eu vou reduzir, de acordo com a análise das minhas ações. Mas eu já estou conectada com o meu problema no meu objetivo geral. Como é que eu vou fazer para conectar com o meu problema no meu objetivo específico? Eu vou pegar as causas do problema central, uma por uma, e vou criar um objetivo, tal qual eu fiz no objetivo geral, para cada um deles, sem inventar nada, sem precisar ficar pensando e pedindo inspiração para Deus. Eu vou pegar o policiamento ineficaz. Policiamento ineficaz é algo que o meu ponto de cultura, ou minha associação de bairro, consegue resolver? Em que medida? E é nessa medida que eu vou entender qual é a minha limitação. O que nosso coletivo pode fazer para resolver a questão do policiamento ineficaz? Conversamos e decidimos que a única coisa que a gente pode fazer por enquanto é mobilizar a comunidade para a cobrança de policiamento. Já é um ponto de partida? Já, depois desse projeto, o problema da violência não vai acabar assim com um projeto. Mas existem pequenos passos que coletivos podem implementar sempre de forma ajustada. E aí nós não temos muito tempo, olha, mas para cada item eu crio um objetivo específico. Eu vou executar projetos de arte e cultura porque tem escassez, eu vou promover esporte e lazer para a comunidade com oficina de capoeira, com dança, com etc.
e vou para o desemprego. Vamos realizar curso profissionalizante, que seja um, que seja, enfim. E lá em cima, as minhas consequências, do lado de cá, não vão mais virar verbo do outro lado. Elas vão virar resultados, estados que eu quero que esse projeto provoque como resultado. Então, se eu tinha um aumento do número de homicídios, o meu estado, o meu resultado que eu quero chegar é redução do índice de homicídios e maior segurança aos moradores. E assim por diante. Eu tenho segurança aos moradores, eu tenho adolescentes vulneráveis e tudo isso eu vou transformar a cultura local, eu vou aumentar a renda salarial com as famílias numa triangulação aqui, ó. Eu tenho desemprego, vou fazer curso profissionalizante e aí, como resultado, eu tenho aumento da renda salarial das famílias. E aqui, nesses resultados, começa o meu caminho rumo à mensuração de resultados. Eu preciso agora implantar uma ferramenta que a professora Cláudia vai trazer para olhar esses resultados e colocá-los dentro de uma régua. E é uma régua, quando a gente fala de projetos socioculturais, é uma régua de parâmetros humanos. Quando a gente lida com transformação de uma comunidade, como é que eu vou colocar isso e dizer se esse projeto foi bem ou foi mal? Se esse projeto alcançou ou não alcançou o que ele queria? Como é que eu vou entrar dentro da vida dessa criança ou desse adolescente, desse jovem, desse idoso, para saber em que medida essa transformação aconteceu? Essas questões são muito subjetivas e quanto mais a gente mantiver a conexão dos objetivos muito claros para a gente, de onde se quer chegar, a gente vai chegar com mais segurança, sem precisar fazer como a moça do vídeo, que deu tudo que ela tinha. Ela deu desde da sua energia física, mental, profissional, e foi tudo embora. A minha apresentação tem mais um monte de coisa, eu vou disponibilizar toda ela para vocês, mas eu só tinha meia hora para falar aqui, e no final da apresentação tem os meus contatos. Quem precisar falar comigo, mande e-mail, eu estarei sempre à disposição, tá bom? Obrigada.